Ele não escolheu os melhores e excelentes materiais, mas escolheu eu e você, com defeito, com algumas situações não consertadas, para fazer uma grande obra de arte em você. E a gente sabe que uma obra de arte, ela é feita, e quando a gente olha para aquela obra de arte, a gente vê a genialidade de quem fez. E a gente fica contemplando, meu Deus, como alguém conseguiu fazer de tal forma, ou pegou uma obra de arte e pintou, como conseguiu com a pincelada lá fazer tantos detalhes, que parece que a figura de uma obra de arte está saindo daquele quadro. Ou então você contempla uma estátua que foi feita e você contempla assim, meu Deus, quão detalhes ali, os músculos, o olho, parece que está quase vivo aquela obra de arte. Então a gente percebe, por trás de uma obra de arte, a beleza de quem criou. Da mesma forma, a obra de arte que Deus fez conosco é isso. É Deus as pessoas olharem para nós e verem a glória de Deus sendo refletida por meio de mim e por meio de você. Afinal, uma obra de arte que é feita, o artista ele faz a sua obra de arte, não é para colocar num quarto escuro, escondido de todo mundo. Mas ele faz essa obra de arte e ele permite que as pessoas contemplem a expressão da sua engenharia, das suas habilidades. Não é assim? Então Deus também está fazendo uma obra de arte em mim e você, para que as pessoas olhem para nós, contemplem a sua grandiosidade e deem glória a Ele. O livro de Gálatas vai falar sobre esse grande evangelho, esse evangelho maravilhoso, que não é o evangelho com sabor de evangelho, mas o evangelho. E esse evangelho, a essência dele é Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo. Jesus, mais nada, igual tudo. Não precisa ser acrescentado nada. Jesus, ele é suficiente para fazer infinitamente mais na nossa vida e nos transformar. E aí Paulo, nessa carta de Gálatas, ele está ali muito fervoroso e insistente, falando que a história dele foi resultado da graça de Deus. Ele começa dizendo assim, que eu sou apóstolo, foi pelo poder de Deus, atuando em Jesus Cristo, o poder da ressurreição, que fez dele um apóstolo. E a gente sabe da história de Paulo. A história de Paulo, ele era alguém que perseguia a igreja, mas foi alcançado por essa graça, e ele mesmo não se considerava digno de ser chamado de apóstolo, por ser menores do que todos, mas a graça de Deus, que foi dada a ele, que ele não usou em vão, mas ele trabalhou, não ele, mas a graça de Deus nele, era o que ele era. E aí ele dá esse testemunho no comecinho do livro de Gálatas falando sobre isso, dessa grande transformação que teve nele e que ele não admitia que viessem outras pessoas acrescentando outras coisas a esse evangelho, além de Jesus Cristo. Colocando lei, colocando mandamentos, colocando rituais, porque Cristo por si só é suficiente para nos conquistar, nos transformar e nos dar uma nova vida. E aí ele vai desenvolvendo, dizendo assim que não era mais Cristo, não era mais ele, mas era Cristo vivendo nele, que foi a graça de Deus que fez com que a gente fosse justificado diante de Deus, e não pela lei. Mas Cristo Jesus nos justificou. E essa justificação em Cristo Jesus, essa fé em Cristo Jesus, fez com que nós fomos justificados, recebêssemos o Espírito da promessa, e esse Espírito da promessa faz-nos receber a adoção de filhos e nos faz com que nós possamos clamar, Abba, Pai. E esse Espírito atuando em nós, ele gera fruto em nós, porque ele começa a mexer nas nossas raízes, mexer dentro de nós, e nós damos fruto. E esse fruto do Espírito é muito mais do que habilidades, do que dons. É a questão da mudança de caráter na gente. E aí o capítulo 5 termina falando sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Que todos nós almejamos, é ou não é? Vocês lembram o fruto do Espírito que a gente almeja? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso a gente deseja. E a gente podia imaginar que assim, que a vida cristã é uma vida já definida. Creu em Jesus, você já se transformou e já está pronto para ir para o céu. Só que a gente sabe que não é assim.
Não é verdade? A gente creu no Senhor, a nossa vida recebeu o impacto da vida do Senhor, recebemos a filiação, hoje nós sabemos quem nós somos, mas também nós reconhecemos que estamos no processo da transformação e do crescimento. E aí é interessante que como é que começa o capítulo 6, versículo 1. É interessante que começa dizendo assim, que se alguém for surpreendido em alguma falta. Ou seja, o capítulo 5 termina falando sobre o fruto do Espírito que todo mundo almeja. E a gente já poderia imaginar, desculpa, que todos nós já estamos resolvidos. Todos nós já estamos vivendo, não mais na carne, mas no Espírito, o tempo todo, e estamos produzindo fruto o tempo todo, e que nossos problemas acabaram. Só que Paulo, sabiamente, ele vai falar que se alguém for surpreendido em falta, o que é que a gente vai fazer? Pela lei você ia dizer, está vendo que você não cumpriu? Está vendo que você está errado? Está vendo que você não presta? Está vendo que para você não tem solução? Para você não tem jeito? Você nasceu assim, você vai morrer dessa forma? Esse é o evangelho da lei. Dizer, está vendo que você não consegue cumprir. Mas o evangelho da graça, Paulo vai falar assim, se alguém por acaso for pego em alguma falha, você que é espiritual, sabe como que você vai tratar? Você vai usar o fruto do Espírito, aquele fruto da mansidão, você vai acolher a pessoa, vai tratar a pessoa. Com que finalidade? Qual a intenção você vai fazer isso? Qual a intenção? Versículo 1. Com a finalidade de restaurar, de resgatar. Ou seja, a primeira pincelada que esse grande autor do universo está pintando na sua história, está pintando na sua vida, sabe o que é? É gerando em você um espírito de mansidão e gerando em você um espírito de restaurador e não um espírito de juiz. Lembra quando Jesus estava aqui que Jesus falou assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Sabe qual é o papel da gente crente? A condenação já está garantida para quem não crê em Jesus. A condenação para quem está vivendo a vida de pecado já está garantida. A gente não precisa chegar lá junto para colocar mais um peso e botar mais uma pedra para quem já está se suicidando e morrendo. Nosso papel não é esse. O nosso papel, que foi alcançado pela graça de Deus por esse evangelho, é, se possível, a gente se aproximar para ver se consegue ainda restaurar alguém do inferno. Alguém da morte. Porque esse é o evangelho que nos alcançou. Que faz de nós a desenvolver um espírito de mansidão. Sabe o que é o espírito de mansidão? Não é um espírito molenga, não. É você resistir para você não esganar o cabra. Você não esganar a pessoa. É você se segurar para dar para a pessoa um espírito de mansidão. É um espírito violento, que você se violenta para exercer mansidão. É mais ou menos assim. É o pai e a mãe que vê o quarto lá do filho, que é muito comum, e vê o quarto a bagunça, e você falou, a vontade de você chegar lá e você esganar, mas você usa o espírito de mansidão. O que é o espírito de mansidão? Você se refreia e fala, vou usar o espírito de mansidão. Querido filho, dê prioridade a arrumar seu quarto, a forrar sua cama. Você não vai com aquele espírito de querer dizer, por isso que você nunca vai ser ninguém na vida. Como é que você quer ser alguém na vida que você não consegue arrumar seu quarto e você vai ser alguma coisa? Como é que você vai ser? Aí eu pergunto, que espírito é esse? É um espírito de querer restaurar seu filho, de querer levar ele à transformação, ou você está com o espírito ali de querer acabar com a pessoa, acabar com a história da pessoa e deixar o tempo todo na cabeça da pessoa. Eu não sou nada, não vou prestar nada, nunca vou prestar para nada. Você pensa que não, mas a palavra de pai e mãe tem poder, viu? E a gente sabe, que a gente fica repetindo aquela palavra. E depois a gente fica sem saber de onde vem aquelas ideias. Eu não vou conseguir nada na vida, eu não vou prestar para nada. Que evangelho a gente prega para as pessoas de fora e que evangelho a gente também prega no nosso dia a dia para os nossos filhos em casa. A gente também tem que considerar, porque aqui Paulo não está dizendo que é pecado grande ou pecado pequeno, ele está falando que é uma
falha. Então, na sua casa, aquela falha, né, dos pratos que não ficaram lavados, que falou ali, e que pediu para o marido lavar, para a gente lavar e não lavou, aí é uma oportunidade, se o Senhor der sabedoria, para como eu vou usar o evangelho da graça aqui em casa também, para os filhos, para marido, para a esposa. Então, Paulo já começa falando, então, no capítulo 6, que essa pincelada da transformação que Deus deu na nossa vida, ela começa a se manifestar no nosso relacionamento com as pessoas. Em vez de a gente ter um evangelho que é de juiz, de acusar as pessoas, a gente tem um evangelho agora de um espírito de mansidão, visando restaurar as pessoas. Porque essa é a nossa grande pregação. Nós, crentes, que fomos alcançados pela graça, que a graça nos transformou, o nosso grande desejo é que as pessoas sejam também alcançadas por essa graça, para que a vida delas sejam transformadas. Em casa, principalmente, e também os de fora. E não pense que essas pequenas coisas, de forrar uma cama, de uma ordem que não foi cumprida e de tudo mais, isso também se aplica para esse versículo. E você precisa também, como alguém espiritual na sua casa, aplicar e levar esse evangelho para a sua casa. Porque vai ser uma bênção se você conseguir vivenciar isso. E você consegue, viu? Você consegue porque você recebeu o Espírito de Deus. Você é filho de Deus. Você pode. Você pode ter esse evangelho na sua casa. Olha, se você fizer isso, você diz, o que aconteceu com minha mãe, com meu pai? O que aconteceu? Aí você vai ter oportunidade de dizer, é a palavra que Deus está tocando no meu coração, está me transformando. Veja, que coisa maravilhosa. Você prega o evangelho na sua casa com coisas comuns. E é assim que Deus quer fazer. Vou repetir o versículo 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta na sua casa, na igreja, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja tentado. Sabe por que Paulo fala isso? Porque aquilo que a gente fala do outro, a gente tem uma grande chance de fazer a mesma coisa. É ou não é? Você está reclamando da cama que não forrou direito do seu filho, daqui a pouco o filho vai dizer, mãe, e a senhora? O pai, o senhor que também não forrou a sua cama. Né? A gente tem... Então, assim, por isso que Paulo já alerta a gente assim, use o espírito de brandura, para que você não seja tentado também. Porque quando você for tentado, se na sua casa existe graça em abundância reinando, então quando vocês verem os seus defeitos, certamente seus filhos vão ser misericordiosos com você. Certamente o relacionamento de vocês vai ser pautado na misericórdia e no acolhimento. Isso não significa que a gente vai estar passando a mão no filho e ignorando e não chamando a atenção no que se deve chamar. Não é sobre isso. Né? Porque se algum irmão foi pego na igreja, foi pego em um crime, ele vai direto para... Vai ser na polícia. Vai ser falado, vai ser entregue. Se cometer um crime, a gente não vai passar a mão, não. É crime. Crime é crime. Em casa também, se tem uma coisa que precisa disciplina, é disciplina. Mas a gente também tem que, na nossa casa, moldar. Como é que está o clima? É muita lei, é muita regra, é muita cobrança? Ou a graça também abunda na nossa família? Vamos abundar graça na família. Você tem um campo para você colher frutos. Exerça a graça na sua família. Vai ser bênção. Aí, versículo 2, Paulo vai falar sobre outra coisa. Então, uma primeira pincelada que o autor do universo pintou em nós com essa graça foi um espírito de restauração, de querer restaurar a vida dos outros, porque a nossa vida está sendo restaurada. A gente sempre parte daquela perspectiva da oportunidade de transformação na nossa casa e das pessoas ao nosso redor. Vocês podem mandar esse vídeo para os pais de vocês. Pai, veja esse vídeo aqui, mãe. Olha, assiste esse vídeo. Veja o que foi que o pastor falou na igreja, pai. Né? Quando você vê minha cama, mão forrada, assista essa mensagem. Pega isso aí, compartilhe com eles. Aí, o versículo 2. Uma outra pincelada de que a transformação está acontecendo em nós e nós estamos expressando é que a gente passa a se preocupar também com as outras pessoas. No sentido de ajudar e dar apoio a algumas sobrecargas que os outros têm. Por quê? O 2 fala assim, levem as cargas uns dos outros. Algumas versões traduzem também como fardo, como aquele peso que você leva que vai além da sua conta.
Há situações na vida da gente que fica muito pesado. Às vezes é um luto, que é muito doloroso você levar aquilo sozinho nas suas costas. Você precisa compartilhar com outras pessoas. Às vezes é uma doença sua, ou família, ou alguém que está passando uma situação complicada e é muito difícil para você sozinho levar. Você precisa da ajuda de outros. Às vezes é uma situação que você não está sabendo administrar seus relacionamentos. Às vezes relacionamento conjugal. Você precisa de apoio de outras pessoas. Você precisa compartilhar e permitir que algumas pessoas entrem na sua relação familiar para intervir, para conversar, para aconselhar ambas as partes, para ver o que pode ser restaurado ainda. Porque é uma sobrecarga, é uma carga muito pesada para você carregar. Às vezes são doenças psicológicas que está tendo na família, que você tem até vergonha de se abrir, de falar para algumas pessoas. Você precisa conversar com alguém e ter pessoas que possam ajudar. Então, essa pincelada aqui, ela começa a mostrar assim, que a gente tem esse cuidado, esse critério, da gente abrir para que outras pessoas ajudem a levar a nossa sobrecarga. E aí a gente passa de uma vida individual, onde eu resolvo minhas coisas, eu não quero preocupar ninguém, eu sou contra isso aqui, ou eu não estou nem aí com a vida do outro, para uma preocupação de o que é que nós podemos fazer para aliviar a carga da outra pessoa. Isso é lindo e maravilhoso. Isso mostra o grande amor de Deus atuando na vida de uma pessoa, a ponto de que a gente se preocupa com todos os demais irmãos. E isso é a expressão do amor de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo chama a atenção nesse versículo aqui, ó, no finalzinho. No versículo 2, ele fala para a gente levar a carga uns dos outros. Já no versículo 5, ele vai dizer assim, mas cada um levará o seu próprio fardo, cada um levará o seu próprio carga. Por quê? Porque Paulo aqui traz um equilíbrio. Por um lado, a gente se preocupa com o peso do outro. Por outro lado, eu e você, a gente tem uma mochilinha que a gente precisa carregar e é nossa responsabilidade. Porque a gente não pode pegar toda a nossa carga, o nosso peso e deixar para todo mundo resolver. Resolve meus problemas. Eu amo tanto essa igreja porque eu não preciso me preocupar com nada. Todo mundo cuida de mim de todas as coisas. Eu estou com a conta atrasada, peço para a igreja pagar. Eu estou com algum problemazinho na escola, tirei nota baixa, eu peço para um irmão que é influente lá na diretoria da escola ir lá falar para resolver a questão da minha nota lá, para eu tirar uma boa nota. Eu estou com problema no trânsito, da multa. Tem um irmão que trabalha em tal lugar, vou pedir para ele resolver minhas coisas. Não é sobre isso não. Porque a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa mochila. E aí, algumas decisões, é eu e você que tem que assumir. A nota da escola, quem tem que estudar? É você. A conta que tem que pagar na sua casa? A arrumação da casa que tem que fazer? A educação dos seus filhos? A questão de você ser um bom marido ou ser boa esposa? É você. Claro, quando a coisa está sobressai, quando a coisa está além e aconteceu situações, tragédias que você perde o controle, sim, a igreja vai estar disposta e vai ter irmãos dispostos a lhe dar suporte, lhe dar ajuda. Mas saiba que você tem a sua mochilinha, que é a sua bênção que Deus deu para você crescer e você desenvolver. Então Paulo traz esse equilíbrio, essa pincelada, que a gente precisa se preocupar um com o outro, cuidar um do outro, ver as sobrecargas um do outro e levar um do outro, trocar, mas ao mesmo tempo também eu preciso assumir a minha responsabilidade naquilo que cabe a mim. A igreja diz amém? Não é bom? Então, isso é a expressão da graça de Deus. Isso está aqui em Gálatas, né? Outra expressão também dessa pincelada da graça de Deus é que Paulo vai falar assim, que nós somos pessoas não apenas que consomem, pessoas que apenas estão pensando em si, eu quero, me dê, eu quero, mas pessoas que também ajudam e cooperam com os outros. E ele começa dando um primeiro exemplo assim no versículo 6. Aquele que está sendo instruído, você está sendo instruído na palavra de Deus, então é bom que você também compartilhe as coisas boas com quem está instruindo você. Não compartilhe apenas problema, né? Essa semana, o pastor Adriano mandou um videozinho para mim assim, ei, vamos comer uma pizza? Mas assim, eu estou ligando para você, mas calma, fique tranquilo, que não é um problema que eu estou ligando para você, não. Eu estou ligando para você, pastor, é para convidar para comer uma pizza, fique tranquilo. Mais ou menos assim, fique tranquilo que vai ser por minha conta, fique calmo, né? Porque assim, às vezes a gente liga para o outro só para jogar o peso sobre o outro, né? E aí, tem esse versículo que fala assim, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Ou seja, não leve apenas
os abacaxis. Leve também uma maçã, né? Uma frutinha mais suave também, para aliviar, porque todo mundo precisa também, né? Seja misericordioso. Ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que quando a graça vai trabalhando na gente, a gente também não vai pensando só nas nossas dificuldades, nos nossos pesos. A gente vai também pensando no bem-estar do outro. A gente vai pensando também como semear, como eu posso também ser frutífero na vida do outro. Não apenas que o outro resolva minhas cargas. Aí versículo 7 fala assim, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Ou seja, o que a gente planta, a gente colhe. E pense assim, ó, a plantação da gente, ela acontece num lugar bem visível, onde ninguém vê. Aqui na nossa mente. São pequenas sementes que a gente planta e que ela estoura. Quando você começa a plantar, ai, não estou gostando daquele irmão está fazendo isso comigo, eu vou falar isso para aquele irmão, é porque... E você começa a brigar na sua mente aqui. Chega a hora que você explode com o irmão. Porque você semeou. Se você fizer o contrário, começar a semear, aquele irmão é uma bênção, glória a Deus, e isso, começar a ver as virtudes do irmão, quando você encontrar o irmão, você vai elogiar o irmão. Porque você, dentro de você está vivendo em paz e não em guerra. Então, essa questão da gente semear, a gente não se engana. As coisas que você também faz em oculto, cedo ou tarde, ela vem à tona. Isso não é para amaldiçoar você, não. É para dar uma esperança, é para você perceber assim, poxa, se as coisas em ocultos eu faço e gera bênção, então na minha privacidade, na minha vida privada, no meu culto, eu vou procurar fazer coisa boa. Eu vou pensar em coisas boas, porque isso vai gerar fruto. Eu vou, no meu secreto, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou acordar já pensando intencionalmente em pensar coisas boas, porque você vai colher vida e paz. Porque o que você faz em oculto, isso é certo. Não se engane. E de Deus não se zomba. É uma lei. Você colhe. E isso é para ser sua bênção. Não é para você tomar isso como maldição. Ai, meu Deus. Pelo contrário, graças a Deus que eu vou colher. Eu vou colher coisa boa. Uma coisa que eu vou fazer, primeira coisa, já acordar decidido. Hoje eu vou ter pensamentos saudáveis. Hoje eu vou semear coisa boa na minha vida. Hoje eu acordei com disposto a brigar, mas não vou, porque eu vou semear a vida. Eu não vou ser secretário do cão, não. Eu vou ser filho de Deus hoje, né? Porque às vezes acorda parecendo secretário do cão, parece estar amigo de Satanás. Tipo assim, querendo ocupar o trabalho dele. Tipo assim, é aquele tipo de Satanás assim, eu sei, não preciso nem me preocupar, que esse já está resolvido mesmo. Ele já tá no automático, ele já está fazendo meu trabalho. Não vou nem. Esse aí eu não me preocupo, porque ele já acordou afim, né? Mas aí você lembra, eu recebi a graça de Deus, eu sou filho de Deus, eu recebi o Espírito da promessa, eu sou de Deus, não sou secretário do cão, não. Não. Não é não? Amém. É isso. Oxi. Aí, ele continua falando assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo nós faremos a colheita, se não desanimarmos. Ou seja, essa pincelada do Espírito em nós é fazendo de nós uma pessoa que é generosa, uma pessoa que leva para os outros coisas boas, faz os outros partilhar das coisas boas. Somos pessoas que estamos semeando coisas boas. E somos pessoas também que estamos semeando o bem, fazendo o bem, em especial aos da nossa própria casa, aos da nossa própria fé. Fazendo bem para eles e não desanimando, porque nós vamos colher. Tenha certeza disso, você vai colher. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Relembrando tudo que a gente está falando até agora, Deus é um grande pintor do universo. Está pintando a nossa história. Ele está pintando uma obra de arte na minha vida, na sua vida, pela sua graça, que começou em nós, para manifestar a sua beleza. E essa transformação interna, ela tem uma expressão ao nosso redor. Algumas pinceladas são o versículo 1 fala de a gente ser restaurador da vida dos outros. Outra pincelada
é a gente levar a carga uns dos outros e assumir também a nossa própria responsabilidade. Uma terceira pincelada é a gente ser generoso para com as outras pessoas, no sentido de levar boas novas para as outras pessoas, fazer o bem às outras pessoas. A gente procurar semear coisas boas, porque a gente tem a certeza que isso nós vamos colher. Vivendo essa pincelada, vivendo essa obra de arte, Deus fazendo isso em nós, a nossa vida vai sendo transformada. E, quando as pessoas olham para nós, qual é a marca que a gente tem? Qual é a assinatura que está embaixo? Foi eu que consegui me tornar tal pessoa. Foi as minhas qualidades. Porque eu sou uma boa pessoa. Nada disso. A assinatura, como Paulo fala, sabe o que é? É a cruz de Cristo. Porque foi justamente a cruz de Cristo que fez morrer o nosso velho homem, para que o novo homem nascesse, para que a nova criatura, a nova história acontecesse. Porque foi na cruz de Cristo um dia que a gente decidiu assim, não, eu não quero viver mais esse velho homem. O meu passado, ele vai ficar no passado. As coisas da morte ficam aqui até a cruz. Porque a partir desse momento, na cruz de Cristo, me dá uma chance de eu ter uma nova história, de eu viver uma nova vida, de eu ter um novo começo. Então, nessa obra de arte, quando as pessoas olham para nós, se a gente tem alguma coisa para se gloriar, é se gloriar na cruz de Cristo. Onde eu morri para que não mais viva eu, mas Cristo viva em mim e por meio de mim. Por que que você está disposto a querer restaurar a vida da outra pessoa? Porque a sua vida também foi restaurada. Em algum momento você reconheceu que tinha coisas no seu passado, na sua história, que meio que atrasava e segurava você, que impedia você de avançar. Mas no momento que você recebeu a graça de Cristo e reconheceu que você morreu naquela cruz e o seu velho homem ficou ali sepultado e um novo homem nasceu, sendo liberto, livre, e você sabe que a sua história foi reconstruída a partir disso aí, e que essa história em Cristo Jesus te deu ousadia a caminhar e dizer assim, mesmo quando as pessoas estavam querendo às vezes puxar você e lembrar do teu passado, dizer assim, não, mas você fez isso e aquilo, você lutava e dizia, mas Cristo morreu por mim, eu posso viver uma nova vida. Então isso te dá essa ousadia de viver essa nova história, e você assim, a minha assinatura é a cruz de Cristo. Porque foi essa cruz que me deu a ousadia de deixar meu passado e viver uma nova vida. Hoje, por minha vida ter sido restaurada, hoje eu levo esperança para as outras pessoas, para que há esperança para elas, que elas podem restaurar a vida delas. Imagina uma pessoa que foi marcado talvez por um vício de droga. Muitas pessoas olham para essa pessoa e começam a marcar ela e olhar ela com desconfiança e desprezo, dizer que para ela não tem esperança. Mas o evangelho que a gente prega é o evangelho que diz assim, você pode ter vivido até aqui, mas você pode ter um novo começo em Cristo Jesus. Seu passado, a cruz encerra aqui. E você pode ser uma nova criatura. Mesmo que as pessoas não acreditem, mas Cristo acredita. E nós, como igreja, nós também acreditamos e te damos uma segunda chance também. Porque nós temos essa pincelada na nossa história de que Deus nos deu um novo começo. E a gente prega esse evangelho para as outras pessoas. Isso é lindo, não é? Isso é maravilhoso, não é? Isso é esperançoso, não é? E é real isso. Não é uma história, é real, porque é o evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelho em nós gerou também uma coisa também, que foi, a gente leva a carga um do outro. A gente leva boas novas para as outras pessoas. A gente passa por dificuldades, mas a gente está compartilhando um com o outro, querendo ajudar um ao outro, levantando um ao outro, para todo mundo ali, dando a mão uns para os outros, fazendo bem uns para os outros. Porque esse evangelho, essa obra de arte de Deus, nos alcançou e trabalhou em nós. E aí, a gente até mesmo começa a crescer e ficar em vez de ficar nessa disputa de quem está certo e quem está errado, a gente está muito mais preocupado com o quanto de transformação está acontecendo na vida do outro. Discussões pequenas que às vezes a gente fica tendo, e até mesmo como crente, né, de algumas doutrinas bíblicas, que são importantes a gente ter doutrinas, é importante a gente conhecer as escrituras, é importante. Mas em vez de a gente ficar muito mais discutindo sobre doutrinas, e às vezes muitas doutrinas irrelevantes, não são tão relevantes, é a gente perceber o que mais importa é ter tanto conhecimento e ser tão certo doutrinariamente, mas não viver o evangelho. O bom é que tem os dois, conhecimento junto com vivência do evangelho. E aí Paulo fala assim, eu sei que uma grande discussão do livro de Gálatas foi sobre ser circuncidado ou não ser circuncidado, porque os judaizantes vinham para aqui, para as igrejas da Galácia,
os Gálatas, eu sempre quero falar galáxia, os Gálatas, né? E aí, vinham trazendo, não, vocês têm que se circuncidar. E Paulo falava para eles, vocês não precisam se circuncidar. A verdadeira circuncisão acontece no coração e não no exterior. E aí, mas no final de tudo, Paulo fala, sabe qual é o importante mesmo? Nem é a circuncisão, nem a incircuncisão. Se você vai se circuncidar, não vai se circuncidar, isso não é mais importante. Mas sabe o que é mais importante? É ser uma nova criatura. O mais importante é o quanto você permite Deus te transformar. O quanto é que você permite a graça de Deus te alcançar e isso você expressar na sua casa. Você expressar isso na igreja, no teu trabalho. Isso sim que é importante. Isso sim é impactante. Porque essa questão da circuncisão e incircuncisão está tão bem guardado que ninguém fica vendo. Tu não vai ficar mostrando para ninguém a tua circuncisão e a tua circuncisão. É mais uma questão doutrinária. Mas o mais importante é a tua atitude. E aí Paulo começa a descrever essas atitudes aqui. Isso sim vai impressionar na tua casa. Isso sim vai dizer, meu Deus, meu pai e minha mãe estão transformados. E aí você vai dizer, meu filho, sabe o que é? É a cruz de Cristo que me alcançou. É o Evangelho, você tem a oportunidade de falar das boas novas. Porque você abriu um ambiente, uma esfera de verdadeiro amor na sua casa. De verdadeiro relacionamento da graça. Você não é alguém que ensina a graça e empurra pela goela abaixo. Você tem que crer nesse evangelho, porque a graça vai te salvar, porque a graça te transforma. Quando ele olha para você, vê um pai super hiper estressado, ou a mãe super hiper estressado, querendo empurrar a graça na garganta do filho. Mas se ele vê que essa graça está transformando o pai numa pessoa tão maravilhosa, meu Deus, eu quero essa graça do meu pai e da minha mãe. Então é sobre isso que Paulo vai falar. Né? Que o mais importante é uma vida transformada. O que Paulo tinha de se gloriar era na graça, na cruz de Cristo. Né? E por fim, o grande desejo de Paulo, ele vai fechando essa carta dizendo assim, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Esse é o grande desejo de Paulo. Porque essa graça, ela transforma a gente de dentro para fora. E certamente, irmãos, essa transformação, ela começa a sair para as pessoas também. Não pense que a graça vai tornar você idiota ou bobo, não. Não vai tornar. Vai tornar você muito sabido. Porque para você exercer um espírito de mansidão para alguém que está em falha, é porque você está decidido a fazer isso. Você é intencional. Porque você sabe qual a finalidade. Você quer restaurar essa vida. Você quer restaurar essa pessoa. Porque você quer que o autor do universo pinte na vida dessa pessoa. Então você é firme com a pessoa, mas você leva a graça de Deus para a vida da pessoa. Você leva a carga do outro porque você tem uma finalidade. Você quer dar para a pessoa a oportunidade para ela desfrutar da mansidão e da leveza do Evangelho de Jesus Cristo. Porque tudo que a gente faz com um propósito, é levar a graça de Deus para as pessoas. Que Deus use cada um de nós. Primeiro, para você desfrutar dessa graça. Não viver uma vida de peso, uma vida cristã miserável. A vida cristã é para você, amanhã, pensar nessa reunião com o espírito aliviado. Não é para você amanhã estar em casa e estar com peso. O culto foi tão carregado, foi tão ruim. É para você desfrutar da presença de Deus. A graça de Deus é para que você viva segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como filho de Deus. Livre. Pela graça. Não um filho cheio de medo, cheio de angústia, de peso. Deus está com raiva de mim, Deus está querendo me destruir. Deus não é sobre isso. É isso que Paulo está falando. Porque esse amor, essa graça de Deus, se a gente desfrutar dela como ela é, ela vai nos transformar de dentro para fora. E as pessoas, não tem como a gente esconder o que está acontecendo no nosso coração. Que Deus use cada um de nós e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no espírito de vocês, no mais íntimo. O espírito assim, naquela parte mais íntima sua. Trabalhando, curando,
restaurando e transformando. E que resplandece em você. Que venha para fora. No mundo de falhas. No mundo que as pessoas fracassam e falham ainda. Numa igreja que as pessoas falham ainda. Numa igreja que as pessoas não são perfeitas. Mas que a gente é cheio de graça dentro de nós para darmos uns para os outros. Que o Senhor nos abençoe. Faça isso com a nossa vida. Vamos ficar em pé, a gente orar, para a gente orar. Senhor, enche-nos com a tua graça. Enche essa igreja aqui com a tua graça, Senhor. Não somos uma igreja perfeita, mas uma igreja que nós vamos achar falha um com o outro. Mas ainda assim queremos usar um espírito de mansidão, um espírito de bondade, Senhor, para restaurar. Porque nós queremos ver restauração e transformação na vida de um do outro.